Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, Maratona Concurso de Professores. Aqui, aula 12. Tava faltando aí a BNCC e nesse vídeo a gente vai tratar disso, pessoal. Basicamente as 10 competências da BNCC. Aqui com o professor Miro Santos no canal Pensando Sociologicamente. Vamos juntos rumo à aprovação e a gente sabe que está vindo mais certames, mais concursos, que venham as provas e vamos estudar a fim de que estejamos mais preparados e cada vez mais preparados, tá bom? Um abraço a todos aí que dão sugestões no canal, que dão aquela força, aos companheiros, amigos e amigas, aos professores e professoras. Vamos juntos, pessoal, não desanima não. Aula 12, as competências da BNCC. Bom, a BNCC ela surge da onde? É da resolução número 2, de 22 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno. O que ela faz? Ela institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da educação básica. Bom, eu faço um convite para todos, que baixem o documento, que acessem o site da BNCC, que eu vou mostrar aqui. Por exemplo, esse aqui é o portal basenacionalcomum.mec.gov.br. Lá você vai ter as informações, inclusive você pode baixar o documento para navegação no arquivo ali online ou baixar em PDF ou em planilha. Acessar, na verdade, o documento. Então, a Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens, que os alunos têm que ter ao longo das etapas da modalidade de educação básica, tá bom? E lá vai ter mais informações, verifica algumas guias, Aqui ele repete, ele vai falar que é um documento normativo que define um conjunto de aprendizagens essenciais. Seu principal objetivo é ser balizador da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Claro, com grandes críticas e ressalvas, entretanto, nesse vídeo a gente tem que entender a fim de realizar aí um bom certame e participar bem nas provas, tá? Mas a gente sabe que tem problemas tanto quanto a Base Nacional Comum Curricular, como também a alteração, as transformações do novo ensino médio, da Lei 13.415. Mas vida que segue, vamos juntos. Bom, o que é a BNCC? No próprio artigo da lei, essa resolução que trata da BNCC, que é a resolução número 2 de 2017, vai dizer o seguinte, artigo 1º. A presente resolução, em seu anexo, institui a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Ou seja, ela define, é um documento de norma, que tem um poder de lei, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito das crianças, jovens e adultos no âmbito da educação básica escolar e orientam sua implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem como pelas instituições ou redes escolares. Então ela surge como um direito das crianças, dos jovens e adultos no âmbito da educação básica. Então eu vou fazer um resuminho breve, rápido, sucinto, sobre os 10 pontos que a gente pode chamar a atenção, as 10 competências, de maneira a tomar como ênfase os principais pontos de cada competência, tá? Depois a gente faz a leitura completa. Então, competência 1, conhecimento. Então, refere-se basicamente à conquista, ao desenvolvimento de conhecimento nos alunos. A 2, pensamento crítico, criativo. E aí, essa 2, a diz respeito a isso basicamente, ao exercício da curiosidade intelectual, tendo em vista o pensamento crítico. A 3, basicamente, é desenvolver o senso estético. Então tem a ver com o quê? Com a arte, com a cultura, com tudo que envolve o mundo artístico e cultural, muito importante. A competência 4, expressar e partilhar informações. Então diz respeito à comunicação. A competência 5, tecnologias digitais de informação, que você tem que lembrar.
Então, diz respeito ao quê? A compreender, utilizar e criar, né, utilizando tecnologias digitais de informação, a cultura digital. Competência 6, saberes e vivências. Então, ela diz respeito ao trabalho e ao projeto de vida também, né? Compreender e utilizar as experiências. Competência 7, argumentação, com base em fatos. Então, a competência 7, ela diz respeito ao quê? Os alunos têm que argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Competência 8, conhecer-se, apreciar-se, que a gente pode resumir como autocuidado. Competência 9, diz respeito à empatia e à cooperação. Competência 10, autonomia e responsabilidade. Agora a gente vai abrir cada uma delas, né, em seu texto na íntegra. Antes disso, né, vamos verificar um pouquinho qual o sentido, né, qual é a definição de competência, né, essa categoria, esse conceito, refere-se a quê? Bom, competência significa a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência refere à mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Para quê? Para resolver alguma coisa, alguma demanda. A relação entre o que é básico, comum e o que é diverso. Então, assim, a gente vai perceber o seguinte, que a competência, né, são comuns. Competências estão no âmbito ali das diretrizes. E os currículos são diversos. E a habilidade? Habilidades indicam o que aprendemos a fazer e são sempre associadas a verbos de ação, como identificar, descrever, né, fazer, compreender, apresentar, e aí vai. Por exemplo, ler e interpretar um texto ou apresentar um seminário, apresentar um trabalho, é uma habilidade, né, diz respeito a habilidades. E a competência a esse arranjo, né, de mobilização de habilidades, valores e tudo mais para resolver demandas. Então agora sim, pessoal, vamos às 10 competências na íntegra, como consta no documento. Primeiro, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente vai perceber que as competências elas dialogam muito entre si. Então, dessas 10 competências, né, fazendo uma análise muito rebuscada, né, e crítica, a gente poderia aglutiná-las, né, dar uma certa coesão em 3 competências, em 4 competências. Mas a gente vai perceber que lá na frente a gente vai ver de novo a questão da argumentação, da explicação, do conhecimento e tudo mais. Então, a primeira diz respeito ao conhecimento historicamente construídos. Competência 2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então essa também dialoga muito com a primeira, né, que é a questão do conhecimento. Aqui diz respeito à curiosidade intelectual. Competência 3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Essa eu vi bastante cair, né, em algumas questões. Então, é uma competência valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais? Sim, competência 3. Competência 4. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras de escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Então aqui utilizar as linguagens, né, para a expressão e para partilhar informações. Competência 5.
Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, que antes eram chamadas de TICs, essas tecnologias digitais, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então essa diz respeito à competência 5, né? A educação midiática, né? Tecnologias digitais da informação. Competência 6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, essa competência 6 diz respeito a saberes e vivências, né? Compreendendo aí, né, as experiências no mundo do trabalho e fazendo escolhas em relação ao projeto de vida. Competência 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vistas e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Essa competência ela é muito cheia, né? Argumentar com base em fatos e coloca-se um monte de coisa nela, tá bom? É isso, né? Defender ideias e pontos de vistas, né? A partir dos direitos humanos e da consciência socioambiental. 8. Competência 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa aqui também, né, apreciar-se e cuidar-se, né, compreendendo os outros. Está muito próxima a outra competência que diz respeito à empatia. Competência 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Boa essa competência, né? Mas também ela diz respeito a todas as outras, a que defende a arte, a que defende o conhecimento, a que defende o respeito, tudo mais. E, por fim, 10. Né? Agir pessoal e coletivamente com autonomia, diz a competência 10. Responsabilidade, flexibilidade, com resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então é um agir com responsabilidade ética e cidadã, essa também cai bastante em algumas questões. Competência 10, né, que norteia aí as competências das próprias, né, áreas e, ao mesmo tempo, dos próprios componentes curriculares. Questões, pessoal. Vamos, vida que segue, não temos mais tempo, como dizem alguns aí. A gente não tem muito tempo, então vamos fazer algumas questões que envolvem a BNCC e a gente fica mais craque, fica mais esperto, fortalecendo aí os treinamentos, o exercício, cada vez mais, né, nos familiarizando com as bancas, com as questões que envolvem os temas aí da legislação educacional. Bom, sobre o BNCC a gente vai ver algumas questões agora, tá bom? Vamos treinando e memorizando. Pessoal, né, questão de 2020, Prefeitura de Formiga, Minas Gerais. 1. Sobre a Base Nacional Comum, analisa as afirmativas a seguir. São conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento científico e tecnológico. No mundo do trabalho, no desenvolvimento das linguagens, nas atividades desportivas e corporais, na produção artística, nas formas diversas de exercício da cidadania, nos movimentos sociais. Então, vamos julgar as alternativas, né? Aqui está falando sobre o que são conhecimentos e o que são saberes e valores.
Item 2. Prevê o estudo das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar. Perpassa todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do médio, independentemente do ciclo da vida, no qual os sujeitos tenham acesso à escola. Então, item 2 está aí. Item 3. É organizado em temas gerais, em forma de áreas do conhecimento, disciplinas, eixos temáticos selecionados pelos sistemas educativos e pela unidade escolar, colegiadamente, para serem desenvolvidos de forma transversal. E aí, o que vocês acham? Bom, está ou estão corretas as afirmativas quais? Pessoal, é importante verificar aqui, são conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente expressos nas políticas públicas. A 1 está ok, sobre a base nacional comum. A 2 prevê o estudo das características regionais e locais da sociedade. Entretanto, ele vai falar o seguinte, perpassa todos os tempos e espaços curriculares constituintes do ensino fundamental e do médio. Não, porque a BNCC diz respeito a todas as etapas da educação básica, então tem que colocar aqui a educação infantil também. 3. É organizada em temas gerais, em forma de áreas do conhecimento, disciplina, eixos temáticos selecionados pelos sistemas educativos e pela unidade escolar, colegiadamente, para serem desenvolvidos de forma transversal. Não vão ser desenvolvidos de forma transversal. São temas obrigatórios que tem que estar norteando aí saberes específicos. Bom, então aqui a gente pode dizer o seguinte, que só a 1 está correta. Então, item 1 está correto, então é a letra B. Vou colocar de verde, Aí, letra B, apenas. Vamos embora, vida que segue. Julgue se o item está correto ou incorreto. De acordo com a BNCC, os currículos apenas da educação infantil e do ensino fundamental devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. E aí, pessoal? 2. Bom, a gente pode dizer o seguinte, que temos um problema aqui, apenas. Por que esse apenas aqui? Apenas da educação infantil e do ensino fundamental? Não, a gente tem o currículo do ensino médio, então essa está errado. Bom? 3. Julgue se o item está correto ou incorreto. Ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas os conteúdos mínimos a ser ensinados. Então, a LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais. Bom, essa 3 tem a ver, É isso. A LDB e a BNCC estão conversando aqui. Então, está correto. 4. Na BNCC, o ensino médio está organizado em 4 áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo dessa etapa. Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo da própria etapa. E aí, 4, tem a ver? Tem a ver. O ensino médio realmente, a BNCC, que é a parte da formação geral básica, tem sim essas 4 áreas, Linguagens, matemática, vou colocar ciências da natureza, ciências humanas e sociais. É isso. A outra parte cabe aos itinerários formativos, a parte mais flexível, que aí tem o item 5, que é a formação técnica em relação à formação para o trabalho. Bom, então essa está correta. O enunciado está ok. 4, correta. 5. Julgue se o item está correto ou incorreto. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, da educação infantil ao ensino superior, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem
e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Tá bem redondinha essa, hein? Ó, um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Muito bom, isso que é o que diz, sobretudo, os primeiros artigos da BNCC, em diálogo com a LDB, em diálogo com as diretrizes. Bom, entretanto, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui é aquele tipo de questão, né, que pega os candidatos, sobretudo os candidatos que estiverem cansados, né, há um bom tempo já no horário de prova, já leu muita coisa, já passaram-se algumas horas, e pode passar batido em uma questão como essa. Porque, ó, todos os alunos da educação infantil ao ensino superior, não, né? A BNCC ela diz respeito à educação básica. Então, não é ensino superior, é educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, e ensino médio. Então, essa 5 está errado, ok? Vamos para 6. Argumentar com base em fatos, dados e informações disponíveis nas mais variadas fontes para formular, negociar e defender ideias a partir dos conhecimentos científico e religioso, com respeito e compromisso com a promoção dos direitos humanos, da família tradicional e da consciência socioambiental. Ó, parece que estamos falando de uma competência, né? A competência é que diz respeito à argumentação, né? Vocês voltem aí nos slides anteriores, a competência que diz respeito à argumentação é a competência 7. O que diz a competência? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Está um pouquinho diferente aqui, né? Dados e informações confiáveis. Está bem próximo, vou colocar de amarelo. Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns. Que respeitem e promovam os direitos humanos. Tem direitos humanos aqui? Tem. A consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local. Então, a consciência socioambiental tem também, né? Consumo responsável não tem nesse item. Consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado consigo mesmo, com os outros e com o planeta. Então, a grande questão aqui que não entra, né? Ó, negociar e defender ideias a partir dos conhecimentos científicos e religioso. Não tem isso, não é isso que tem na lei. É negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, que respeitem e promovam os direitos humanos. Então, incorporaram aqui, ó, científico e religioso. Não tem religioso, não tem a família tradicional. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pontos, né, de divergência em relação ao que está na lei. Então o item 6 está errado. Verifiquem depois lá a competência 7, que diz respeito à argumentação, tá bom? 7. Julgue se o item está correto ou incorreto. O conceito de competência adotado pela BNCC marca a discussão pedagógica e social das últimas décadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades gerais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, olha só, o que está dizendo, né? Que a ideia de competência ela vem, né, durante algum tempo, sobretudo ela entra na discussão sobre a educação. E ela entra nas últimas décadas também no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem as finalidades do ensino fundamental e do ensino médio. E aí, o que vocês acham sobre isso? O item está correto. Tem isso? Tem isso. Muito provavelmente, às vezes, não vai estar lá discriminado de maneira totalmente colocada, objetivamente, a competência. Entretanto, né, práticas, habilidades, valores são muito difundidos ali para que se tenha, né, um saber fazer, não apenas um saber, um decorar conhecimento. Então está muito próximo essa discussão sobre competência. Entretanto, a gente tem que fazer a crítica futura sobre isso, porque também diz respeito, né, a órgãos neoliberais, à OCDE
e é muito ligado à formação para o trabalho em específico. A gente tem que tomar cuidado também com esses vieses, né? Com a ideia de alinhamento automático. Mas aqui no cabe a letra da lei, a 7 está correta. Valeu, pessoal, né? Sempre leia, sempre estude, faça algumas anotações, pegue seu caderninho, sua folha, grife, faça um mapa conceitual, verifique ali aquelas competências, né, as quais caíram, verifique o início do slide, né, da apresentação ou o início do vídeo em si e vamos nos preparar bem, tá bom? Um forte abraço, estou na torcida para que vocês consigam, desde aquele mais experiente, né, que está na coordenação de escola e está na direção da escola e vai tentar mais um certame, e desde aqueles mais inexperientes que vão fazer um processo seletivo, uma prova de concurso pela primeira vez. Aqueles recém-formados, aqueles que são acadêmicos ainda, né, terminando seu último ano, tá bom? Estou na torcida, vamos fortalecer sempre a educação. Até mais, até o próximo vídeo com mais exercícios. A gente vai fazer uma bateria com grandes exercícios, né, bateria de simulados, e a gente fica na torcida. Então um abraço aqui no canal Pensando Sociologicamente, sempre pensando a sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, pessoal! Se gostou, compartilhe!